Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai falar do fundo RBR Crédito Imobiliário Estruturado, código de negociação RBRY11. É um fundo de CRIs que, apesar de já ter 2 anos de negociação em bolsa, ainda está fora do radar de muita gente, por ainda ser de tamanho um pouco menor, um pouco menos líquido, um pouco menos de quantidade de cotistas do que outros fundos. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FI e digitar um pedacinho do nome ou do código dele. Aqui a gente vai ver algumas coisas, como a data do IPO, como eu disse, um pouquinho mais de 2 anos, a gente está gravando esse vídeo em junho de 2021. O gestor é o pessoal da RBR, também gestora de outros fundos como RBRR, RBRF, RBR Log, entre outros. O administrador é o pessoal da BTG Pactual. Atualmente ele não faz parte do IFIX, porque a liquidez dele ainda é um pouco restrita. Se a gente olhar aqui o histórico de cotações, vamos pegar aqui o histórico todo logo. Ele, claro, como a grande maioria dos fundos da bolsa, lançado na base de R$100, rapidamente chegou a um auge aqui em agosto de cerca de R$130. Ficou aqui por volta dos 120 por um tempo. Isso já na virada já de 2019 para 2020. Como aconteceu com praticamente todo o mercado, o receio da Covid, da pandemia, de lockdowns, etc., tudo isso foi, claro, impactando as cotações de todos os fundos, e desse fundo não ia ser diferente. Alguns caíram mais, outros caíram menos, mas ele chega aqui a uma mínima no dia 19 de março de 82. Depois ele se recupera, volta para o patamar de R$100. Se a gente olhar aqui, a gente vê que ele veio praticamente desde então sempre rodando aqui no patamar entre 100 e 105, um pouco mais, um pouco menos. No momento que a gente grava esse vídeo, R$104,60. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos dele, né, no histórico de proventos. A gente pode ver que a última distribuição foi de 70 centavos por cota, o que, comparado a esse preço atual, dá um dividend yield de 0,67%. Se a gente olhar em 12 meses, ele pagou R$ 8,31, o que dá um dividend yield de quase 8% ao ano. Olhando aqui o histórico todo da distribuição, a gente vê que ele não tem tantas variações aqui. A gente costuma ver em fundos de CRI variações mais fortes, períodos de pagamento de rendimentos mais altos, alternados com períodos mais baixos. Esse fundo, diferente da maioria do que a gente vê no mercado, não. Ele paga bem mais constante. A gente pode ver que teve períodos que ele pagou 60, 65, 69 centavos e o melhor mês dele pagou 96. Pode parecer muito, 50% acima, etc., mas fundos de CRI às vezes passam um período até maior distribuindo mais, depois um tempo maior distribuindo menos. Então esse aqui consegue dar uma linearizada nessa operação. Vamos dar uma olhada no valor patrimonial dele. A gente vai ver que ele está praticamente negociando ao par. O valor da cota é R$ 104,60, enquanto o valor patrimonial é R$ 104,32. Um leve ágio de 0,27%, então nem 1%. Tanto é que a relação preço ao valor patrimonial, inclusive, por arredondar em 2 casas, fica em 100%, 1,00. E aqui a gente pode ver que é um fundo não tão grande assim, como eu já tinha comentado, o valor patrimonial dele é de cerca de R$350 milhões, aqui na referência de abril. Aqui a gente pode ver que ele basicamente, vamos ampliar um pouquinho mais o horizonte, pode ver que ele não costuma fugir muito do par, né, dos 100%.
Ele negociou em alguns meses aqui com um pouquinho de ágio, outros com um pouquinho de deságio, mas vamos dizer assim, vamos colocar aqui desde a pandemia, né, desde o estouro da pandemia, basicamente negociando ao par. Antes ele até era negociado com um prêmio um pouquinho mais alto. Olhando aqui a quantidade de cotistas, aqui também com referência de abril, apesar da gente estar gravando em junho, ainda não saiu o informe de maio, então está dentro do prazo, está tudo normal. Então a gente está trabalhando com a informação de abril, onde o número de cotistas era de 8.168 cotistas. Uma quantidade relativamente pequena se a gente comparar com outros fundos atualmente. A gente pode ver que no comecinho dele, lá em junho de 2019, etc., ele só tinha 80, 100 cotistas, depois dá um saltinho para 400, vai crescendo de maneira basicamente orgânica, sem grandes saltos, até que fevereiro, quando ele estava com 3.300 cotistas, aí ele deu um salto para 7.200 e agora 8.100. Vamos dar uma olhada na liquidez. A gente vê que a liquidez nesse mês de junho, até o momento que a gente grava esse vídeo, R$860 mil por dia, e mês de maio 1.200.000. Então, mas claro, isso aqui tem muito a ver com a emissão de cotas, né? Com a recente emissão de cotas do fundo. Se a gente olhar um pouquinho antes, a gente vê meses com ele negociando até abaixo de 300 mil por dia, vários meses, né? Aqui foi uma anormalidade na curva, mas claro, quanto maior o fundo for, a tendência é que mais líquido ele será, maior será o volume de cotas negociados. Mas no momento é uma liquidez restrita. Quem vai de repente entrar numa posição um pouco mais alta nesse fundo precisa ter aí essa consciência de repente fatiar a compra em vários dias, e no caso de querer sair ou reduzir a posição também fatiar a venda em vários dias para não correr o risco de ter um descasamento de preço muito grande. A gente pode ver aqui as negociações, aqui, menos de 2.000 negócios por mês, ou seja, 100 negócios por dia, até menos. Então, isso é um ponto, é isso que justifica o fato dele não estar no IFIX, dele estar fora do radar de muita gente, mas tem que ter essa observação. E aqui a gente pode ver aqui que esse fundo, todos os fundos da RBR, na verdade, tem a parceria aqui com o Clube FI do Espaço RI. Então você pode mandar a sua pergunta diretamente aqui nessa caixinha, que o querido Bruno Franciulli, o responsável pela RI da RBR, vai responder as suas perguntas. Nesse fundo aqui não tem nenhuma pergunta, mas pode mandar aqui que o Bruno e a equipe dele lá vão responder. Vamos dar uma olhada aqui agora no relatório. A gente vai aqui na aba de comunicados e a gente vai ver o último relatório que saiu no dia 31 de maio, relativo às operações de abril. Está aqui, abril de 2021. Então, ele comenta aqui sobre o encerramento da terceira emissão de cotas do fundo. Foi uma emissão no total de 150 milhões e o fundo já fez alocações. Em abril alocou mais 48 milhões. Então, e ele já diz aqui, já alocou um total de 102 milhões, contando já com a alocação de março, e os outros 50 milhões eles preveem que vai ser alocado ainda ainda ao longo, já teria sido alocado ao longo de maio, né? Esse aqui é o relatório de abril. E aqui a gente pode ver, aqui é muito legal que eles fazem semestralmente, pessoal da RBR, um relatório de risco. Recomendo fortemente a leitura desse relatório, porque ele dá uma visão panorâmica muito interessante de cada fundo da RBR. Então, se você ainda não conhece esse fundo, se você está gostando dessa apresentação, está se sentindo interessado, comece por aqui. Leia esse relatório. Antes até de ler o relatório
mensal. Isso vale para todos os fundos da RBR, deixo aqui a observação. E também, para quem gostar mais dos números, do detalhe bem técnico de cada um dos títulos, etc., a planilha de fundamentos também é uma grande sugestão de leitura. Aqui ele comenta sobre alguns CRIs que o fundo recentemente adquiriu. Aqui, dentro da estratégia tática, isso eu vou explicar. Eles também comentam sobre a venda de alguns fundos imobiliários que eles têm em carteira ali como uma estratégia de remuneração do caixa. Não é o foco principal, mas num dinheiro que está parado, eles botam para remunerar lá. Comentam aqui que o loan to value do portfólio é de 49%, vamos arredondar para 50%, né? O que dá uma razão de garantia de 2 vezes. Então, em média, as garantias dessas operações são o dobro do valor dos saldos devedores. E 83% do patrimônio é composto por operações ancoradas pela RBR. Ou seja, ou foram operações que foram estruturadas, criadas, desenhadas dentro da RBR, ou que os fundos da RBR têm pelo menos 50% do total de títulos desse CRI. Então, que ele tem o domínio da assembleia. Isso traz maior capacidade de operacionalizar a gestão, porque você não é um minoritário dentro de outros crisistas, né? Como se chama quem investe em CRIs. Mas sim você é o dono da operação, ou pelo menos o majoritário dela. Aqui ele comenta que são então 17 operações, um montante total investido já de 170 milhões, uma taxa média de CDI mais 4,91%. Aqui tem os indexadores, então preponderantemente CDI e inflação, um pedacinho de títulos prefixados. A duration média é de 2,5 anos, lembrando que a duration não é o prazo, a gente vai ver isso mais à frente, e aqui o LTV. Alguns números que a gente já tinha comentado. A localização das garantias. 78% está localizado no estado de São Paulo mesmo, que é onde tem a grande maioria das operações dos FIIs e tudo mais. E dessas operações, praticamente metade estão na capital. Então, isso traz uma maior liquidez, uma maior facilidade, eventualmente até de uma execução de garantia. É muito mais fácil você executar e botar para vender e leiloar, etc. um imóvel que está na cidade de São Paulo do que de repente num interior de um estado menos desenvolvido e tudo mais. Aqui ele coloca aqui alguns números das receitas e despesas do fundo. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Ele coloca aqui então, vejam, o resultado mês a mês e quanto o fundo está distribuindo. Isso aqui explica aquela linearidade das distribuições. Veja que, por exemplo, em fevereiro, o resultado foi de 3 milhões contra menos de 1,5 milhão, ou seja, menos da metade em março. Mas o fundo pode ir fazendo um caixinha, pode ir... isso o gestor tem essa liberdade. Então a gente pode ver que aqui no acumulado de 2021, o resultado foi de 9 milhões, sendo que o fundo armazenou 2 milhões de resultado e só distribuiu até agora 6 milhões e 600 mil. Lembrando que todo fundo imobiliário é obrigado a distribuir pelo menos 95% do seu resultado no final de cada semestre. Então, de janeiro a junho, julho a dezembro. E aqui a gente pode acompanhar o quanto ele está zerando, né, queimando esse resultado ou o quanto ele está acumulando. Aqui ele coloca a distribuição de rendimentos comparando com o CDI. Então você pode ver que mesmo no pior mês ele pagou CDI mais 6. Deixa eu só afastar o zoom aqui um pouquinho. Pronto. E aqui ele separa então nas 3 operações. Os fundos da RBR costumam ter essas separações em operações core, operações táticas e operações de liquidez. Operação core é o principal, é o coração do fundo. Então são CRIs com rating mínimo BBB. A própria RBR tem uma régua de análise dos CRIs. Operações exclusivamente off-markets, ou seja, operações que não estão na prateleira, operações que são restritas a investidores profissionais,
uma coisa menos líquida, uma coisa que não está nos holofotes, digamos assim. Essa é a parte da estrutura, né, da base da operação do RBRY. E preferencialmente originações e estruturações próprias. A própria equipe da RBR que vai criar o CRI e não comprar um CRI que está disponível no mercado. Hoje ele tem 48% alocado nessa operação. Operações táticas são CRIs com carrego abaixo da taxa média da carteira core, então a remuneração é um pouco menor, mas que apresenta um potencial de ganho de capital no curto e médio prazo, então é uma operação ali de um trade de curto prazo, ou CRIs com estratégias complementares à da RBR, então às vezes um CRI num segmento que a RBR não costuma operar, etc., pode entrar aqui nessa operação tática, ou também a aquisição de FIIs de CRI com um significativo desconto sobre o valor patrimonial. Também fica classificado nessa operação tática. E liquidez é basicamente a remuneração do caixa, que vai ficar em tesouro, títulos de renda fixa, FIIs de CRI com baixo risco e alta liquidez, então fundos da Quineia, por exemplo, provavelmente, e esse tipo de coisa. E é natural manter um caixinha ali, no caso aqui de até 5%, por volta de 5%, para de repente surgir alguém querendo vender um CRI a um preço muito descontado, etc. O fundo tem um caixa para ir lá e, pumba, fechar aquela operação. E que eles colocam então a alocação referencial. O foco é ter de 50% a 95%, imagino eu aqui, em operações core, de nada a 50% em operações táticas e de 5% a 20% em operações de liquidez. No momento, o fundo está com uma relativa baixa alocação core e alta alocação caixa, porque o fundo recém fechou a sua emissão, então ele está com esse caixa. O natural é a gente ver essa liquidez indo reduzindo conforme ele for alocando e as operações core crescendo para ficar dentro dessa faixa de referência. Aqui ele comenta sobre sobre uma operação específica que foi até recentemente alocada. Hoje a operação maior dentro do portfólio do fundo, 8,5% do PL. Então foi uma emissão de 150 milhões, sendo que o fundo entrou com 30 milhões. Pode ser que outros fundos da RBR tenham entrado com o resto ou com boa parte, sim, é possível e até provável, tendo em vista a própria lógica que eles já mostraram aqui no relatório. Aqui ele compara a remuneração da carteira com vários indicadores. Então a carteira hoje dando um retorno de 11,63%, o que dá então CDI mais 4,91%. Aqui sempre esses indicadores com base na previsão do relatório Focus, ou seja, a previsão do mercado, né, como se chama, o consenso de mercado. Em comparação ao IGPM, ele está pagando IGPM mais 7,5%. Em relação ao IPCA, IPCA mais 8%. Em relação à NTNB, na IPCA 3,25%, mais a NTNB está sendo negociada, IPCA mais 2,66%. Então, na verdade, está pagando NTNB mais 5,3%. Aqui, então, vem o detalhe de todas as operações, com o rating na análise da RBR, o montante, o quanto aquilo representa no PL, a duration, que é diferente do vencimento, a duration é o prazo médio das parcelas. Qual é o indexador? A taxa, então, CDI mais 5, IPCA mais 9 ou pré-fixado em 8,5%. Qual o tipo de risco? Qual é a estratégia em que ele está alocado e qual é o loan to value? Aqui mostra, então, como é que está a composição de indexadores, os riscos, né, as estratégias, que é o multidevedor, o corporativo e o estoque. Tem a explicação um pouquinho mais à frente. Aqui, então, vem também com a explicação, a gente vê que boa parte, claro, é residencial, um pouquinho de laje corporativo, um pouquinho de galpão logístico e 80% praticamente localizado no Sudeste. Aqui o rating, lembrando que isso aqui não é uma régua padrão, cada gestora, cada empresa de avaliação tem a sua forma de medir. Aqui os fundos que o RBRY tem em carteira. Aqui mostra algumas questões de liquidez que a gente já tinha comentado. E aqui no apêndice, então, a descrição
de cada operação, sempre com um parágrafozinho explicando a lógica da operação, quem é o devedor, qual é o setor, taxa, PL e vencimento. Então a gente pode ver, aqui embaixo ele separa as 3 estratégias. O pulverizado multidevedor pode ser, por exemplo, um hotel de multipropriedade, onde tem várias pessoas físicas que estão adquirindo, ou um loteamento que tem vários mutuários. Então você não tem uma concentração. Hoje esse segmento é 17% do PL do fundo. O corporativo, que vai ser, por exemplo, um grande varejista que aluga um galpão. Então você tem aqui uma concentração. E o estoque performado, que é imóveis já prontos de construtoras que ficam de garantia. Então o CRI empresta o valor para essa construtora ou incorporadora, dando os imóveis como garantia, e conforme as vendas vão saindo, isso vai quitando a operação. Então, o risco aqui é o risco da venda, né, da velocidade ou não de venda dessas unidades. E aqui ele explica um pouco da metodologia, o currículo aqui dos gestores, né? O pessoal aqui, praticamente todo mundo já deu entrevista aqui no canal do Clube FI, vale a pena assistir. E um conceitozinho aqui educacional explicando o que são os CRIs. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo? Uma pergunta que frequentemente me fazem: poxa, Nod, mas qual a vantagem real da gestora trabalhar ali na originação, na estruturação? A gente tem várias. Com isso, a gestora consegue negociar melhor as garantias, os prazos, as taxas, exatamente do jeito que ela acha que faz mais sentido, diretamente ali com o emissor daquele papel. Então não é uma operação que vem pronta para a mesa dela e ela tem que decidir se compra daquele jeito ou se não compra. Ela faz parte da negociação e vai modelar aquilo da forma que melhor faz sentido para ela. E além disso, ainda pode abrir espaço para você montar uma operação, por exemplo, a IPCA mais 8, e depois na frente conseguir vender no mercado, por exemplo, a IPCA mais 6, que agora é uma operação que já está pronta no mercado, e com isso você tem um ganho de taxa muito grande. Você consegue fazer isso, esse ganho de capital, quando você fecha a taxa, como se chama, quando há um fechamento de taxas, um estreitamento. Então, é também uma estrutura viável dentro desse tipo de fundo. Inclusive, essa operação de cabreúva que a gente viu no relatório, no próprio relatório está lá que o objetivo é vender depois de 12 meses. Então, a operação já estando mais madura, fica mais fácil vender a uma taxa menor, ou seja, auferindo um lucro de ganho de capital. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!